Não, tá bem aqui. Agora sim. Computador. Alô, agora vai, né? Vamos lá. Agora foi. Ah, beleza. Vamos lá. Tá, ok. Então, voltando aqui, né, a gente viu desse livro aqui, na primeira avaliação, esse capítulo 1, que é as funções mentais superiores, né? E falta a gente terminar isso aqui hoje, que é o saúde e transtorno mental. E do livro Manual de Psicologia Jurídica, nós vimos o capítulo 1 da Psicologia Jurídica, né? Construção Histórica, e 2, o Indivíduo, Sociedade e Direito. Ok? Então, vamos começar aqui fazendo um resgate aqui importante, né, da história da psicologia jurídica. Deixa eu colocar aqui. Bom, aí, peço que vocês acompanhem aí. Então, a história da psicologia jurídica, ela vai se correlacionar com o quê? Ela vai se correlacionar com a história da perícia judicial, da psiquiatria, do direito penal e da psicologia. Tá? Então, alguém saberia me dizer qual o trabalho de um perito dentro da justiça? Perito, ele na verdade, ele é o profissional capaz de atestar tecnicamente alguma condição imposta no julgamento. Por exemplo, um prédio caiu, aí eles vão chamar um engenheiro civil que vai atestar a estrutura, né, e informar tecnicamente o porquê que aquilo ali aconteceu. Na questão da psicologia mesmo, uma patologia, ele vai atestar para o juiz tecnicamente o que está acontecendo, e isso com neutralidade, porque o papel dele não é de colocar qualquer condição em relação ao direito, e sim a condição específica na qual ele foi contratado. Então, tem vários tipos de perito. Correto, muito bem. Obrigado, Luiz. Então, realmente, o perito, a gente vai ver aqui, é aquela pessoa que tem uma experiência prática, né, naquilo que faz. Tá? Então, a palavra, ela deriva disso, né, de experiência prática, na verdade, perito. Tá? E os primeiros peritos que a gente tem notícia, eles foram agrimensores no Egito, tá? Porque eles demarcavam terras em litígio, né? Provavelmente foi quando deixaram de ser nômades, né, para se fixarem em uma área, né, por muitos anos. E devia ter muitas brigas, né, por conta disso, né, por conta da divisão de terras. Então, os primeiros peritos surgiram aí nessa época. Tá? Então, perícia vem de prática. No campo da saúde, ela tem forte influência da medicina e das ciências biológicas. E aí, né, fazendo um levantamento histórico, essa prática foi aproveitada pelos povos hebreus, cuja civilização já apontava outras práticas que envolviam questões médicas, como anulação de casamento, esterilidade, impotência, homicídios e lesões corporais, procurando apurar a responsabilidade penal dos indiciados. Porque a gente sabe que, naquela época, né, um casamento ele era anulado, né, por conta de traição ou se a pessoa era estéril e impotente. Né?
Então, é preciso de alguém para verificar isso, além de homicídios, lesões e etc. Já na Grécia, né, nós já vamos ter a incorporação da peritagem agrimensora, mas também vai surgir as parteiras aí, né? São profissionais aí que até hoje nós temos, né? No direito romano, né, nós já vamos ter aqui o primeiro texto, né, de direito canônico, que ele fala aqui, né, no século XI, sob força e poder da Igreja, consta a referência no direito canônico que a inspeção deveria ser realizada tanto pelo juiz como por peritos, né? Então aqui já começa a se atribuir os papéis a essas pessoas, né? Realmente. Então, como o Luiz disse aí, né? Da perícia não se pode, como do testemunho, dizer que é um fato visto através do temperamento, mas é pelo contrário, um fato esclarecido pela técnica de um homem. Tá? Então, o perito ele tem que conhecer técnicas e saber aplicar elas. Porque uma técnica que deve ser experimentada e um homem que seja culturalmente preparado, de maneira a poder, né, por definição, ser chamado perito. Além disso, a testemunha falará a respeito do que percebeu no momento da ocorrência do fato, e o perito falará sobre o fato ao estudá-lo, e sempre retrospectivamente, isento de impacto emocional. Esses fatores, entre outros, permitem que o mesmo atue de modo imparcial. Tá? Então, realmente tem que ter esse lance aí da imparcialidade. Aí, né? Ser uma pessoa de fora. E aí a gente vai puxar mais aqui para o lado da psiquiatria, né? Porque tem mais a ver com Ô, professor, a nossa disciplina. Oi, Jéssica. professor, boa noite. Eu consegui Boa. entrar agora, porque a minha internet estava horrível. Tem como o senhor... Eu não entendi nada na hora que eu entrei, estou perdida. Tem como o senhor... Só repetir um pouquinho, professor? A gente está falando aqui sobre a história dos peritos, né? Durante a história. Tu não perdeu muita coisa, não, né? A gente está falando um pouco da história da psicologia jurídica, né? E como ela vai se correlacionar com a história da perícia judicial, da psiquiatria, do direito penal e da psicologia. Tá? Aí eu estava falando aqui já uma parte histórica sobre os peritos, né? De onde vem, né? E como começaram a usá-los, tá? Então aqui ele está falando aqui de onde vem a palavra perícia, né, que ela vem de prática, tá bom? E os primeiros peritos surgiram com a agrimensura, né, lá no Egito, certo? E ela é mais utilizada aqui na parte das medicinas, das ciências biológicas. Tá? Aí ele vai contando um pouco aqui da história, né, dos peritos aqui, tá? Que é isso que a gente está falando. Tá? E como deve ser feita a perícia, né? Que era o que eu estava falando agora. Que a perícia ela deve ser feita por uma pessoa que não tem um envolvimento emocional, né, com o acontecido, né? Até porque tem algum áudio vazando aí, gente, que está atrapalhando. Acho que é do Ítalo. Cortei aqui. Até porque eles tinham que julgar coisas um pouco sérias, né, Jéssica, né? Como, por exemplo, aqui, né, os hebreus, né, que é um povo bem antigo, né? Tinham que julgar coisas como anulação de casamento, esterilidade, impotência, homicídios, né, lesões corporais, né, e tinham que apurar a responsabilidade das pessoas nos indiciados. Então, ele tinha que ter um nível de conhecimento sobre o assunto, né? Tá? E, além disso, ser isento, né, de opinião, né? Ele teria que ser imparcial, né? Então, é uma tarefa, pelo menos eu imagino, né, naqueles tempos antigos, como é que eles faziam, né? Então o perito é como juiz? Não, o perito ele vai trabalhar junto com Na o juiz. imparcialidade? Sim, nesse ponto sim. Nesse ponto sim. Ele tem que ser imparcial. Nem por um, nem por outro. Mas na verdade, assim, é apenas uma opinião. Eu acho que o juiz
ele acaba não sendo imparcial, né, professor? Ele tem que tomar uma decisão, Peraí, né? calma aí. A minha internet caiu e eu não ouvi nada. Eu não ouvi nada, professor. Minha internet caiu. Aí eu mudei pra 3G aqui, aí eu não ouvi nada. Vocês ouviram minha pergunta? Aham. Eu Ouvi, tô comentando, Igor, que na verdade o juiz, na minha opinião, ele não deve ser imparcial, ele tem que tomar uma decisão. Inclusive, professor, um exemplo legal, nessa série do Mindhunter lá, tem uma parte que a psicóloga, junto com o cara do FBI, eles vão até o procurador, Uhum. né, para convencer o procurador a não colocar o cara que lá no estado onde ele está sendo julgado é pena de morte, né? Uhum. Não julgar ele na pena de morte, porque isso poderia atrapalhar o andamento das pesquisas e tal. E aí a procuradora fala na hora um negócio que é justamente isso aí. Ela fala assim, olha, o seu papel técnico de avaliação psicológica ele já foi feito. Agora, a decisão de mandar ele para a cadeira elétrica é uma condição da legislação do Estado. Vocês não têm nada a ver com isso. Então, ela verdade. tem que tomar uma decisão, entendeu? Você lembra dessa parte? Tô mais ou menos lembrado que faz um tempo já que eu vi a série. Mas eles vão, né? Porque a intenção deles ali é montar um programa, né? E aí eles não tinham apoio, né? Uhum. Eles não tinham apoio, porque as pessoas tinham preconceito. Nesse caso, Na verdade, é o seguinte, eles estão montando um programa e se for condenado, a pessoa for condenada à morte, os outros presos vão ficar sabendo da situação. E não vão querer conversar mais com as pessoas que estão entrevistando os psicopatas, no caso. Uhum. E vai dar andamento no processo deles conhecer mais como é que um serial killer encontra suas vítimas e outras situações, entendeu? É uma procuradora. Boa noite, gente. Boa noite. É isso aí, mas aí eles são imparciais, entendeu? Assim, eles querem, mas a procuradora, o papel dela é não ter parcialidade, ela tem que aplicar a lei, tanto que ela até fala na hora, olha, a comunidade me elegeu, porque lá a eleição é feita pela comunidade, não é igual aqui que é concurso. É porque lá a procuradora ela tem que basear a lei nua e crua, entendeu? E eles queriam que ela fosse imparcial, pedindo uma pena menor para poder não acarretar no trabalho deles, que ia ter uma propaganda negativa junto aos presos. Todos os presos iam ver que se eles conversassem com eles, os serial killers de todo o país que eles achassem, ia acabar entrando na pena de morte. E assim eles não conseguiriam fazer o trabalho porque os presos se recusariam a falar com eles por causa disso. E se eles falarem, aí o cara vai preso, vai morto, entendeu? Tem várias questões envolvidas. Tá certo. Gostou da série também? Professor, eu acho que já estou na 10ª. Por favor, não dê spoiler. Ainda estou assistindo. Sem spoiler. Eu só perguntei se ele gostou, só isso. Falar da série, mas eu já estou lá na frente já. Uhum. Não fale nada. É muito boa, Na né, gente? verdade, vocês estão certos. Desculpa, viu, gente? Eu errei em dar esse... Ei, Luiz, não se preocupa não. Na hora que tu foi falar, minha internet caiu aqui. Tá certo. Vamos lá. Beleza, então. Bora continuar assim. Mas que bom que gostaram da série. Tá? Então, continuando aqui, né? Pela história da psiquiatria. Né? Deixa eu só adicionar aqui o Igor. Então, no entanto, quando a gente aborda a temática psicologia jurídica, a gente faz necessário discorrer sobre a evolução da psicologia enquanto ciência ao longo dos anos. Inevitavelmente se pontuar a questão da doença mental e dos problemas jurídicos. Sendo assim, reportamos aos primórdios da preocupação humana com as doenças gerais, também é essencial. Então, todo mundo sabe, né, que a psicologia nasceu ali com os gregos, né, no século IV, a 5 a.C., e os principais filósofos gregos são Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Mas
para a medicina, a figura é o Hipócrates aqui, né? E aí ele sugeriu o quê? Que a compreensão dos fenômenos do adoecer deveria ser desvinculada de uma visão sobrenatural, associando assim o cérebro como centro das funções mentais e de suas patologias. Então a gente sabe que naquele período lá dos filósofos, né, as pessoas eram muito supersticiosas, né, e os filósofos foram os primeiros que começaram a pensar sobre os problemas da vida de forma racional. E a maioria dizia que os problemas mentais, né, eram ligados a doenças da alma, né? Ou então era punição, né, dos deuses, né? Então Hipócrates foi o primeiro que começou a dizer que não, o problema era no cérebro, né? Cadê aqui? Então, as leis romanas antigas, se a gente for parar para ver, segundo esse autor aqui, elas já previam a proteção aos alienados, né, que a gente falou na semana passada, né, naquele capítulo falando sobre normalidade e patologia, né. Então, já na antiga Roma já tinha lei sobre isso. Eles procuravam colocar o doente mental sob vigilância da autoridade pública, estabelecendo-se medidas punitivas para os casos de abandono ou negligência dos cuidados indispensáveis ao enfermo. Mas não referiam explicitamente sobre o alienado mental criminoso, né? Que é essa parte que mais interessa para a gente, né? Já o Vasquez, em 96, ele refere que a psiquiatria, enquanto prática forense, né, embora não tendo aquele tempo essa denominação, teve suas primeiras considerações, né, no Digesto de Justiniano I, em 527 depois de Cristo. Aqui que já ia falar, né, das pessoas que tinham transtornos mentais e cometiam crimes. E aí ele dividia em dois grandes grupos, né, nesse digesto aqui, né, deveria ser um tratado, ele dividia em pessoas, né, os furiosos, né, cuja loucura se manifestava por ideias extravagantes, com excessos de violências e intervalos de lucidez, e os mentecaptos, né, que a gente até de vez em quando usa esse termo, né, seu mentecapto, né, já são as pessoas cujo transtorno mental era contínuo e sem períodos de acalmia ou lucidez. Tá? Então, os transtornos eram divididos nesses dois aqui. E a partir daqui, né, dessas leituras, surge, né, a primeira leitura sobre inimputabilidade, né, e isso foi diante de uma avaliação de um caso de matricídio, né, que provavelmente ter sido alguma pessoa que tem depressão pós-parto, né? Não sei se vocês já ouviram falar, né? Tem mulheres que têm filhos e às vezes são acometidas de depressão pós-parto e muitas até, inclusive se você não tratar, pode matar mesmo o filho, né? Já na Idade Média, né, a gente tem aquele retrocesso, né, devido à época negra, né, onde o meio de verificação judicial era o quê? Né? Eram os juízos de Deus e os duelos. Tá? Então, voltou aquela história da doença mental ser associada, né, com possessão demoníaca. Né? E aí, o que faziam com essas pessoas? Uma pergunta. Oi, fale, Gabriel. É porque eu cheguei agorinha e eu não... Acho que eu não peguei isso. O termo inimputabilidade, ele é empregado às pessoas aquelas pessoas que não podem responder, né? Pelos seus atos. Exatamente. Mas, no caso, isso é destinado aos loucos, só aos loucos, os controlados mentais, de forma louco mesmo. Quem chama de louco? A gente vai ver aqui, né, que é relacionado, sim, às pessoas que têm transtornos, né, inicialmente. Né? Só que com o passar da história, a gente vai começar a perceber que muitas pessoas começaram a usar isso, né, para ter um argumento jurídico, né, para poder se livrar de crimes, né? Só que hoje a gente vai aprofundar mais naquele capítulo da personalidade e vocês vão ver que isso é uma viagem, né? Que a pessoa é sim responsável pelos seus crimes, mas a gente vai mesmo alegando, né, que ela é louca e etc. Mas a gente vai ver isso mais ali para frente um instante. Tá? Mas vem daqui, sim, o início da utilização da palavra inimputabilidade. Tá bom? Ok. Beleza.
Tá? Então, Idade Média, vamos ver aqui. Então, o primeiro médico que exerceu de fato a função de perito, porque antes era uma pessoa qualquer que tinha experiência em alguma coisa, né? Só que depois de um tempo, né, foram os médicos que passaram a ser os peritos. Tá? Então, o primeiro perito foi esse cara aqui, o Paul Zaquias. Né? Ele teve função de opinar sobre as condições mentais de indivíduos envolvidos com a justiça. Zaquias, né, transformou esse ofício dele em uma publicação em 1650, que tem o título, quem quiser procurar aí, né? Às vezes, eu gosto de ler livro antigo de filosofia. Questões médicas legais. Né? Como resultado de sua obra, Zaquias ele é reconhecido como o pai da medicina legal e o fundador da psicopatologia forense, disciplina que estuda as doenças mentais e sua relação com condutas delituosas. Vocês sabiam disso? Não. Beleza. Então, Eu não entendi. professor é cultura também. Paul Zaquias, então procurem lá depois. Tá? E aqui, nós vamos ter aqui do lado da psiquiatria um outro médico que é super importante, tanto para ir para a área jurídica quanto para a área da psiquiatria e da psicologia, que é o Pinel. Né? Que a gente também costuma às vezes falar, né? Ah, tu tá Pinel, né? Que quer dizer que tu tá maluco, né? Mas esse cara aqui, ele foi importante. Essa eu não sabia, não. Tu não sabia isso? Nunca ouviu isso? Alguém Não. dizer para... Ah, tu é Pinel e tal. Né? Pois é, vem daí. Porque o que acontecia? Antes, os hospícios, eles eram que nem prisões. Né? E como eles tratavam, né, as pessoas com transtornos, também era que nem ladrões. Né? Então, eles pegavam os ladrões, as pessoas que tinham transtorno mental, os mendigos, e jogavam tudo no hospício. Né? E o hospício não tinha higiene, né? Eles eram presos em algemas, recebiam tratamentos de choque, né? Uma série de coisas. E aí esse cara aqui, ele que começou a andar pelos hospícios e ver as condições, né? No caso na Europa, porque ele é francês, né? Esse cara aqui. E aí ele começou a ir pelos hospícios e ver as condições, e aí começou a perceber que não podia ser assim, né? Os tratamentos das pessoas. E aí ele começou a mudar, né, tudinho lá. E começou a humanizar os hospícios. Tá? Então, ele tem um papel muito importante aí na história da psiquiatria. Ele nasceu numa prisão na Oi? França. Pinel nasceu numa prisão. Tá lendo aí? Oi? Tá lendo aí? Eu olhei aqui. Beleza, Felipe tá. Pinel nasceu em uma prisão nas colinas de Jonquière, na França. Uhum. Era sobrinho de monges. É o pai da psiquiatria, né? Ele é muito importante para a psiquiatria. Escrever perturbações mentais, demência precoce, indecisão crônica e esquizofrenia. Uhum. Porque até então, né, eram doenças que eram biológicas, né? Só que ele começou a olhar elas por um viés psicológico, né? Mais humano. Tá? Então, ele também começou a ligar o reconhecimento da loucura como doença mental. Né? Porque antes, as pessoas que tinham transtornos, eles eram considerados, como é que a gente pode dizer, alienados da sociedade. Né? Pessoas que deveriam ser colocadas à parte. Né? Então, o desenvolvimento da medicina legal segue na Europa com mais maturidade por volta do século XVII. Aí temos aqui, os cursos de medicina legal passam a ser frequentados por também estudantes de direito, nesse período aí. Né? Onde são fundados institutos médicos legais e as perícias são regulamentadas. Na Inglaterra, né, só tardiamente desenvolveu os estudos da medicina legal. Né? Então, a gente vai ter aí a escola francesa e a escola inglesa, né, de psiquiatria e de medicina legal, né? Deve ser duas correntes diferentes aí. Tá? Então, a da França surgiu no século XVII e aqui a da Inglaterra em 1803. Foi criada a primeira cadeira de medicina legal. Tá? Em Portugal era mais uma orientação teórica. Tem um áudio vazando aí. Deixa eu ver aqui, esquerda. É o do Luiz. Não tem nada.
Agora foi. O meu Era o Luiz mesmo. Luiz. Respeito a Januário. História da psicologia jurídica. Influências biológicas, tá? Então, aí nesse contexto, né, gente, a concepção biológica estabelece parâmetros de referências e modelos para a compreensão do comportamento humano. Por exemplo, esse cara aqui, o Francis Galton, que ele era primo do Darwin. Eu estudei ele no mestrado, né, porque ele foi um dos primeiros caras que criou testes psicológicos. Tá? E ele defendia aqui a conceituação frenológica, onde destacava que o princípio da compreensão da capacidade humana, isto é, o caráter e as funções intelectuais estavam relacionados ao tamanho do crânio. Crânios grandes, pequenos ou danificados explicariam determinados comportamentos considerados socialmente inadequados. Então, Professor, então o Igor ia ser muito inteligente. Oi? Então, Entendi. o Igor ia ser considerado muito inteligente. Bora colocar aqui primeiro Galton, né? Para a gente ter uma ideia aqui para mostrar para vocês. Francis Galton, ó. Tá? Ele foi primo do Darwin, né? Ele é importante assim na história porque ele criou uma feira mundial de avaliação psicológica, né? Onde as pessoas iam lá e elas eram avaliadas de várias maneiras. Deixa eu ver aqui. Science. Deixa eu ver se acha. Deixa eu ver se é isso. Ó, para vocês terem uma ideia do que ele fazia, ó. Tá vendo aqui? Então ele foi. Só que ele, assim, o problema do Galton é que ele não tinha base científica, que nem a frenologia que a gente vai falar. Né? Então ele tinha, por exemplo, aqui a digital, né? Que ele avaliava, tá bom? E aí a partir disso ele dizia qual era a personalidade da pessoa. Né? Então tinha diversos testes que ele criou. Aqui. Deixa eu ver se aparece mais. Olha aqui, ó. Da palma, ó, da mão. Tá vendo? Então, ele desenvolveu várias formas de avaliar, tá, a personalidade de uma pessoa. Mas isso aí, hoje em dia ainda é utilizado ou partiu para lá do meio? Não, o problema do Galton é que ele não tinha uma validade científica, entendeu? Embora ele desse uma roupagem, que é o que a gente vai ver aqui também na frenologia. Faltam 4 minutos aqui, gente. A frenologia, né, que é uma outra corrente aqui que foi criada por esse cara aqui, que é o Joseph Gall, né, que era um médico também. E aí ele fazia, né, deixa eu voltar para cá. Ele dizia que dependendo do tamanho do crânio, né, ele dizia várias coisas sobre vocês, inclusive se a pessoa era criminosa, tá bom? E essa ciência aqui, frenologia, vocês vão pesquisar, ela virou febre na Europa, né? De modo geral. Todo mundo queria aprender e medir, né? Só que ela era uma pseudociência, né? Não tinha nenhum fundamento realmente, né? Ó. Tá? Isso é mais a nível de curiosidade. Se vocês quiserem depois estudar, né? É interessante, tá? Mas não tinha nenhum fundamento psicológico. Agora, o grande problema disso, né, é que lá na frente acabou influenciando a psicologia jurídica e a criminologia, né? Entende? Como? Vou mostrar aqui para vocês. Bora ver aqui o próximo slide. Ó, aqui tem mais uma outra imagem, né? Aqui, olha, essa imagem legal, ó, como eles faziam. Ó. Dá para ver aí? E eles tinham um aparelho também que media o crânio. Entendi essa imagem. Dá pra ver, mas eu não tô entendendo o que significa. Ele tá agachado aqui na frente do médico e o médico tá pegando no crânio dele. Bem aqui e analisando. Tá? Era assim que eles faziam a avaliação. Se fosse assim, era fácil, hein? Deixa eu ver se aqui na internet aparece o aparelho, se você encontrar o aparelho que eles mediam.
Tava fácil saber que era criminoso. Ó, entendeu? O problema disso foi isso, que eles acabaram usando isso para criminologia, só que não tinha base científica. E aí começou-se a criar uma série de preconceitos que até hoje a gente utiliza. Olha aqui essa figura, tá vendo aqui do homem parecido com um porco? Olha aí. Ó. Tá entendendo? Criou-se uma pseudociência que foi utilizada. Olha aqui, ó, que eu falei para vocês, ó. Tá vendo aqui? Deus me livre. Né? E aí, qual foi o ruim disso? Deixa eu passar aqui para o próximo slide. Falta 1 minuto, a gente já retorna. Eu vou converter o vídeo lá pro pessoal do Zap, tá? Então, qual foi a bronca? A bronca foi aqui com esse cara, que foi o médico italiano Cesare Lombroso. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele foi um antropólogo. E aí, o que ele fez? Ele argumentou que ele viveu de 1835 a 1909. Ele argumentou que a criminalidade era um fenômeno hereditário. Né? Então, ele dizia, né, que quem é filho de ladrão vai ser ladrão, né? Porque o ladrão ele tem um perfil, um formato de rosto, né, que identifica ele. Tá? Mas por que isso? Porque tinha uma série de outras pseudociências, como a frenologia e o Galton, né, na época, que deram suporte para ele falar isso. Né? E aí, esse livro que ele escreveu, aí, que é a tese do criminoso nato, né, foi utilizado por muitos anos, inclusive pela própria polícia, né, para identificar criminosos. Tem um aluno meu que trabalha na polícia, na psicologia,